Olá, boa tarde. O mundo assiste chocado o que vem acontecendo na Turquia. O país vive uma violenta onda de repressão. É uma dura resposta à tentativa de golpe cometida há quase 2 meses. As dúvidas agora são sobre o futuro do país. – 35 mil pessoas foram presas e 70 mil destituídas, afastadas ou demitidas. Entre elas, militares, generais, juízes, professores, governadores, prefeitos e reitores. Na noite do dia 15 de julho, uma facção do exército tentou derrubar o presidente Tayyip Erdogan. A população reagiu e foi às ruas enfrentar os soldados. A operação fracassou. 260 pessoas morreram. 1.400 ficaram feridas. Até agora, ninguém assumiu o golpe. O quinto nos últimos 56 anos. Mas o governo culpou o clérigo exilado nos Estados Unidos, Fethullah Gülen, e o movimento dele, chamado Hizmet. O religioso negou envolvimento e acusou Erdogan de autogolpe para ganhar mais poder. O presidente defendeu a volta da pena de morte, impôs um estado de emergência de 3 meses e suspendeu os direitos humanos no país. As medidas limitam o direito à liberdade, o respeito ao cidadão e autorizam até o tratamento desumano. A mídia também sofreu repressão. Erdogan saiu fortalecido e pronto para intensificar sua tentativa de criar um governo de um homem só, nos moldes da Rússia. O islâmico foi 2 vezes primeiro-ministro, mas desde que assumiu como presidente em 2014, adotou uma postura autoritária. Ele busca mudar a Constituição para ampliar seus poderes. A Turquia tem um sistema parlamentarista onde o presidente tem funções cerimoniais. Estados Unidos e União Europeia condenaram a repressão no país. Mas foram acusados pelo governo de Ankara de apoiar os golpistas. A Turquia é importante para o Ocidente e para o Oriente Médio por sua localização geográfica em 2 continentes, Europa e Ásia. E por ser membro da OTAN, Aliança Militar do Ocidente. É considerado o berço do cristianismo. Istambul, no século III, era conhecido como Constantinopla, a capital do Império Romano no Oriente. A Turquia ainda é vista pela União Europeia como essencial para controlar o fluxo de imigrantes, a maioria fugitivos da guerra na Síria, que se arriscam no mar Mediterrâneo. Falar sobre a situação da Turquia, recebemos Mustafa Göktepe, presidente do Centro Cultural Brasil-Turquia, o jornalista Lorival Santana, especialista em assuntos internacionais, e o também jornalista Camil Erguin. Participe aqui da nossa conversa, mande suas perguntas e comentários pelo Facebook e também pelo Twitter. Os endereços você vê aí na sua tela. Boa tarde, obrigada pela presença hoje aqui com a gente. Com quase 2 meses aí dessa tentativa de golpe, nós percebemos muitas dúvidas ainda, né? Muitas perguntas sem respostas. Inclusive, a autoria dessa tentativa de golpe, né? Ninguém ainda assumiu essa autoria de fato? Não, ninguém até agora assumiu. Tem, claro, alguns sinais para a gente duvidar de alguns grupos. Até agora, os golpes militares na Turquia estavam muito claros de quem realizava. Realmente eram militares, geralmente kemalistas, para manter o sistema que a Turquia deixou na Turquia. Foram 4 golpes anteriores. Esse golpe está cheio de estranhezas para nós, para o mundo todo, principalmente para turcos que já vivenciaram 4 golpes. Desde o início do horário que aconteceu, o jeito que aconteceu em 2 cidades apenas, envolvendo poucos militares e não prendendo ninguém, nenhum político, nem presidente, não tomando mídia em geral, etc. Apenas uma mensagem lida na TV estatal, muito pouco assistida, e o que diz um pouco que também um grupo incomodado dentro dos militares, mas realmente não se sabe quem fez. Embora Erdogan alega que o Hizmet, o Fethullah Gülen foram mentores do golpe, está claro de que também, isso já a gente desde o início vem declarando, condenando o golpe, qualquer tentativa de golpe, que não tem nada a ver, porque para extraditar o Fethullah Gülen, ele não conseguiu mandar sequer uma prova ainda sobre o golpe. Ele mandou vários documentos, mas menos falava do golpe. Lorival, você que vem acompanhando o dia a dia dessa história, o que mais te chama a atenção? Acho que para explicar um pouco o contexto para o telespectador brasileiro, a Turquia moderna ela foi fundada depois da Primeira Guerra Mundial sobre a premissa de que o Império Turco Otomano foi derrotado por causa da mistura entre religião e política.
entre o Islã e o Estado. Então, o Kemal Atatürk, que foi o líder da fundação da Turquia moderna, ele criou uma separação rígida entre religião e política. Essa é a base do Estado turco moderno. Então, os militares, eles intervêm, muitas vezes, como os guardiãos dessa separação. E o Erdogan é um líder islâmico, é o primeiro líder islâmico que governa a Turquia desde a fundação da Turquia moderna, há quase 100 anos. Então, os militares, provavelmente, esses kemalistas, que são esses seguidores do fundador da Turquia moderna, provavelmente podem ter realmente tentado algo para acabar com essa intromissão da religião na política. Essa é a hipótese mais plausível. Existe o movimento Hizmet, é um movimento super capilar, super poderoso dentro da Turquia, com o apoio de muitos empresários, que agora essas empresas estão sendo confiscadas pelo Estado, né, estatizadas, mas antes eles tinham um poder econômico muito grande, muito inspirados por esse Fethullah Gülen, esse líder que está exilado na Pensilvânia. Então, é possível que tenha havido apoio. Você chegou a entrevistar, né? Eu fui o primeiro brasileiro a entrevistar o Fethullah Gülen em abril, lá na Pensilvânia. Já está velho, bastante doente, bastante fragilizado e muito deprimido. Já antes da tentativa de golpe, antes dessa intensificação da perseguição, já estava muito deprimido com o que estava acontecendo na Turquia. Camilo, você como jornalista, né, já trabalhou para um jornal turco até o início desse ano. Sim. E agora nós estamos vendo aí notícias de jornais, revistas, rádios fechados. Qual é a situação hoje da mídia lá? Infelizmente, na Turquia, hoje não existe uma mídia independente. Talvez 95% foi capturado pelo governo. Durante 3 anos de mandato do Erdogan no AKP, a mídia foi destituída e quem comprou esses grupos foi empresários pro-governos e novos grupos foram criados com o apoio do governo também. E hoje o poder do Erdogan vem através de mídia e o sistema judiciário que ele está dominando. Eu trabalhava para o maior grupo de mídia da Turquia, para o jornal Zaman, que foi confiscado pelo governo no mês de março, uns 2, 3 meses antes da tentativa de golpe. No dia de confiscação, todos os jornalistas do grupo foram demitidos. Depois eu recebi um comunicado da nova administração pedindo uma autocensura para poder continuar. Eu neguei e eu mudei o meu trabalho agora para trazer notícias de lá para cá. Para você entender a gravidade da situação, no mundo inteiro existe 190 jornalistas presos e na Turquia 120 hoje. Então, daqui a pouco, acho que eu sou uma de todos os jornalistas presos na Turquia. Você comentou assim, veículo independente lá, nenhum? Nenhum. Zero, 99. Tem alguns grupos pequenos que ainda estão resistindo. Você comentou até que poderia mandar agora notícias, né, da Olimpíada para lá, mas não tem para onde mandar, não tem. Sim, eu fui credenciado para fazer a cobertura das Olimpíadas, mas não tinha mais veículos para fazer essa cobertura. Olha, já tem gente participando aqui da nossa conversa. O Roberto Montanari, ele pergunta, essa tentativa de golpe que fortalece aí o presidente, dá abertura para que ele dê um contragolpe e vire um ditador? Pode caminhar para isso? Muitos analistas, Andresa, nomearam justamente como autogolpe. Foi perguntado, inclusive, para o Fethullah Gülen por vários órgãos de mídia, inclusive brasileiras, que entrevistaram ele. Ele nunca chamou autogolpe propriamente, porque... Que ele seria o responsável, então? Sim, propriamente armar esse golpe como se fosse um golpe contra ele, mas ele tem esse controle total do golpe. Essa é uma possibilidade que está sendo muitos levantada. dizem, mas eu mesmo, o próprio Fethullah Gülen, membros do movimento Hizmet, nunca dissemos isso, não dizemos isso, porque não temos provas concretas. Sim. Mas está mais que claro que toda a vantagem do golpe, ou tentativa de golpe, está para ele. Portanto, muitos analistas têm muita razão de dizer um autogolpe. Mas está claro que não dá para acreditar que ele, com tanto controle na inteligência, na polícia em geral, não tenha notícia, não tenha informação do que haveria um golpe desse. Então, já era mais que claro que não daria sucesso, então deixou acontecer, já precisava de um momento oportuno para fazer todas essas demissões
prisões com listas de milhares de pessoas previamente preparadas, talvez durante meses, se não anos, precisava de um momento oportuno, por isso esse momento de golpe foi fantástico para ele fazer essa perseguição que vem fazendo na Turquia. Nós separamos aqui um mapa da localização da Turquia, que eu acho importante aí para mostrarmos para as pessoas qual que é a importância da Turquia aí, diante de outros países, né? E qual que é mesmo a importante, por que a estabilidade da Turquia é tão importante para o mundo? Bom, de todos os lados que você olhar, você vai ver motivos, né? A Turquia ela está absorvendo os imigrantes que estão tentando ir para a Europa, da Síria, do Afeganistão, do Paquistão, da Líbia, de todo o norte da África e da África também. Então, houve um acordo entre a Turquia e a União Europeia para a Turquia absorver, aceitar de volta os imigrantes que passam pela Grécia, pela Itália, que tentam subir aí para a Europa. Então, para a Europa, a Turquia é muito importante neste momento. Por outro lado, o Erdogan, o governo turco, neste momento está fazendo uma operação de grandes proporções no norte da Síria, uma intervenção muito grande por terra no conflito sírio. Eles criaram um corredor de 90 quilômetros, tanques invadiram a região, eles ocuparam 20 vilarejos entre as cidades de Azaz e Jarablus, e aí o objetivo é retirar toda a guerrilha curda que estava atuando ali e enfrentando o Estado Islâmico, que é muito forte ali. Porque a Turquia, ela tenta neutralizar a minoria curda, que está ali mais no sudeste do país e que tem projetos de maior autonomia e talvez até mesmo de independência. O Erdogan, depois de 2 anos de negociações com os curdos, ele rompeu essas negociações porque os curdos não quiseram apoiar o projeto dele de transformar o regime num presidencialismo. Houve uma eleição, os curdos se deram muito bem na eleição, elegeram 80 cadeiras e aí e barraram esse projeto do Erdogan. Então, a partir daí, ele cancelou as negociações e retomou a guerra contra os curdos. Aproveitar para falar um pouquinho do perfil dele, né, do presidente Erdogan. Me parece, ele vem mudando de comportamento antes de se tornar aí presidente? Sim. Na realidade, a Turquia não chegou a esse ponto de uma noite para o dia. O caminho trilhado para a ditadura tem uma história de quase 5 anos. Na Turquia sempre existia a tutela militar, desde a fundação até 2010. Em 2010, o Erdogan conseguiu tirar a anistia dos militares, julgar eles nas cortes civis, fazendo eles presos. Assim, ele sentiu liberdade para executar a sua agenda própria. Até então, ele estava colaborando com minorias, com outros grupos, com grupos civis, para aplicar suas políticas. Mas, a partir daquele momento, ele começou a substituir as cadeiras representadas pelos outros e, em vez disso, ele começou a montar sua própria sistema, sua própria equipe. E as manifestações populares, em 2013, foi uma reação coletiva do povo para dar um sinal de que é um caminho perigoso. Então, teve aquele ponto de parada, ponto de escolher, e ele escolheu o caminho de ditadura. Ele, até no dia da tentativa de golpe, ele foi considerado como um líder autoritário dentro do sistema democrático, mas a partir do dia 15 de julho, ele se tornou um ditador. Onde ele pretende chegar? Então, eu entendo que ele tem esse sonho de renascer como um país otomano da sua história, a bagagem histórica da Turquia. Eu acho que quer levar sua influência, primeiramente, para a região. Controlando os curdos, tendo uma relação com o mundo islâmico mais forte. De uma maneira, o povo hoje, vendo ele também como um líder religioso. Então, ele primeiramente quer dominar a região e depois quer se apresentar como um líder religioso também. Isso numa democracia, né? Até separei aqui que ele comentou uma vez, comparou a democracia com um ônibus que você pega até seu destino e depois desce. Quer dizer, né? A gente ouvindo uma frase dessa, qual que é o compromisso, então, dele com a democracia? Justamente o que indica até agora, a postura do Erdogan, quando iniciou, embora ele tenha uma histórica islamista com outros partidos até 2000, quando surgiu em 2002 com o partido AKP, surgiu como um partido novo, conservador, mas
totalmente democrático e para o Ocidente, inclusive para a União Europeia. E justamente por isso conseguiu uma votação muito grande, incluindo nós, pessoas que se declaram democratas e querem realmente participação da Turquia da União Europeia, votaram nele. Eu mesmo votei nele, como muitas outras pessoas. E ele realmente fazia reformas que a Turquia precisava, como dar direito às minorias, fazer leis para diminuir o poder dos militares na governança do país, entre outros. Por isso ele realmente parecia democrático. O que fazia era, talvez a onda que o mundo vinha recebendo, tanto o desenvolvimento econômico da Turquia, fez com que ele, tanto a Turquia quanto ele, se popularizasse e conseguisse fazer esses. Aí que justamente, como o Kamil disse, a Turquia começou a se tornar uma estrela na região, como uma democracia, com a maioria dos muçulmanos vivendo no país com toda tranquilidade. Mas o referendo talvez foi o principal motivo. Referendo foi para mudar a Constituição atual, que é militar para uma civil. Ele teve maioria, nós votamos também a favor da mudança por uma Constituição mais civil, mais liberal, mais democrático, e ele condicionou, na realidade, a mudança para um sistema presidencialista. Então, tanto esse controle na região, ter poder absoluto, talvez um sultanato novo, mas também não deixa de citar califado. A palavra califado foi citada por ele algumas vezes, dizendo que o poder do califado, representação dos muçulmanos no mundo, como a oposição do Vaticano no mundo católico, não deveria ser descartado quando foi fundado a Turquia como laico, que esse simbolicamente ficou no parlamento o califado, mas não é representado. Então, a ambição dele não é só líder regional, mas exatamente uma liderança religiosa, eu digo. Nós vamos fazer uma pausinha aqui na nossa conversa. Tem outras perguntas chegando que nós vamos responder já já. Já estamos de volta com o JC Debate. Hoje conversamos sobre a situação da Turquia. Com a gente, Mustafa Göktepe, presidente do Centro Cultural Brasil-Turquia, e os jornalistas Lourival Santana e Kamil Ergin. Voltar aqui para a participação das pessoas. Didi Gazani, ela pergunta: o fato de não aplicar os direitos humanos poderia gerar alguma intervenção internacional? Lourival. Não. Vamos lembrar aí que foi, então, retirado nessa questão da Convenção dos Direitos Humanos. Suspensão dos direitos humanos na Turquia. Eu acho que o máximo que pode acontecer é... Bom, o processo de ingresso na União Europeia está realmente totalmente congelado, né? As relações com os Estados Unidos estão ruins e tal. E um dos aspectos da violação dos direitos humanos é que, com os escândalos de corrupção, que foi o que fizeram o Erdogan se tornar mais autoritário, ele começou a ser investigado por causa de desvio de dinheiro internamente e também por uma triangulação com exportação ilegal de petróleo do Irã, que o Irã... Então, nas repartições públicas, nas universidades, as mulheres não podiam usar o véu, porque era uma manifestação da religião e tal. E ele passou a mudar essas coisas também, o controle do álcool e tal. Então, do ponto de vista de uma população mais liberal, também isso passou a representar uma violação de direitos humanos. Caminho. Os que foram acusados estão nos presos, nem tendo um direito para a defesa, porque eles estão prendendo os advogados também, que se disponibilizam para a defesa deles. Nesse sentido, existe uma violação de direitos humanos na Turquia muito grave. A Turquia está vivendo hoje a mesma época da Alemanha de 1930. O povo totalmente polarizado, e para os dissidentes, eles se reuniram. Hoje, os restaurantes, as lojistas colocaram avisos dizendo que os que são torcedores do Gülen não podem entrar para restaurantes, para lugares de comércio. Eu, particularmente, conversando com meus amigos que estão lá, dizendo que há um mês eles estão presos dentro das suas casas, não conseguem sair nem para comprar pão e leite do mercado, com medo de ser atacado pelas pessoas. A Anistia Internacional já divulgou uma nota dizendo que existe evidências concretas de tortura e estupro nas prisões. E hoje o governo também está liberando os criminosos verdadeiros para somente abrir mais espaço para os que foram detidos depois da tentativa de golpe. Só para acrescentar nesse aspecto, vão para a casa de um jornalista, por exemplo, não encontram um jornalista, prendem a esposa.
São centenas de exemplos de empresários, jornalistas. Acho que a individualidade, privacidade do crime também está sendo violada. Portanto, direitos humanos, além de ser suspenso oficialmente, realmente não existe, no país mais. O Renato Trevisan, ele pergunta, o que o Hizmet faz na Turquia? Hizmet iniciou na Turquia, mas está em todo lugar do mundo. Hoje, talvez, onde está menos forte é a Turquia, infelizmente. Iniciou na década de 60 para 70 com ideias do Fethullah Gülen, um erudito turco que mora na Pensilvânia, justamente como falou, o Lorival visitou ele lá. Embora ele seja um religioso, ele orientou as pessoas a construírem instituições educacionais, escolas, universidades, cursos de vestibulares, alojamentos para os ficarem, etc. Depois, centros de diálogo, centros culturais, trabalhos com mídia, trabalhos empresariais, para justamente combater contra a pobreza, ignorância e segregação, discriminação na sociedade. Começando na Turquia, hoje no mundo todo. O que fazia na Turquia também, o que faz, inclusive no Brasil, em mais de 170 países do mundo. Trabalhos com escolas educacionais, no caso, trabalhos de diálogo com centros culturais, centros de diálogo, trabalhos empresariais com câmaras de comércio e trabalhos com mídia. Tem mais uma questão aqui, a Liliane. Quais as consequências para o mundo se a política, se o governo da Turquia se tornar um regime ditatorial? Uau. Eu acho que a Turquia ela foi um modelo muito importante de islamismo democrático. Eu cobri a Primavera Árabe em 2011, 2012 e os líderes rebeldes, todos religiosos e laicos, mencionavam a Turquia como um exemplo de um país muçulmano e democrático. Esse modelo se perdeu, né? Hoje é mais citada a Malásia como um modelo. E a Turquia ela está se voltando, o Erdogan se reaproximou do Vladimir Putin, o presidente da Rússia. Né? Existem projetos econômicos importantes, como um gasoduto da Rússia para a União Europeia, passando pela Turquia. Se isso for concretizado, o Putin passará a depender menos da Ucrânia, porque o gás hoje passa pela Ucrânia, então ele terá maior capacidade de interferir na política interna da Ucrânia, com as mãos mais livres. O Putin apoia o Bashar al-Assad, o ditador da Síria. O Erdogan vinha se opondo ao Bashar al-Assad. Ele está sutilmente mudando de posição. Então, assim, as consequências são imensas na região. Infelizmente, o nosso tempo aqui, nós estamos chegando ao fim aqui do programa. Então, rapidamente, o que esperar, Camilo? O que esperar na Turquia? Hoje, infelizmente, eu não sou muito... não tenho muita expectativa boa para o futuro, mas a Turquia, sendo numa posição geopolítica importante, claro que a gente vai experienciar, viver umas mudanças na região. Hoje as condições estão quase igual a 100 anos atrás. Uma nova região, alguns novos países estão crescendo lá e a Turquia, nesse sentido, é um país-chave no meio e por isso vai acontecer algumas mudanças na região. Eu acho que Mustafa, a comunidade você pretende ainda voltar para o seu país e encontrar uma outra situação? Se Deus quiser, seja em breve isso, por muito tempo, talvez até mudar a situação, eu não vou poder viajar, seria mais um preso na Turquia. Eu acho que a comunidade internacional tem um grande papel para a Turquia mudar esse rumo, voltar a ser um país democrático, atrativo para o turismo, livre de problemas dessa natureza. Porque internamente, eu também não tenho perspectiva, não sou otimista, por causa do controle no povo e também por causa de medo que generalizou no país. As pessoas têm medo de perderem as suas coisas. Portanto, a comunidade internacional talvez deveria colaborar, se pronunciar diante da situação na Turquia. Eu acho que a Turquia é uma lição para todos nós de que a democracia não são só eleições. O Erdogan, que está no poder há quase uma década e meia, ele fez uma mudança, ele conseguiu destruir a democracia por dentro. Agradeço muito a participação de vocês aqui com a gente. Até uma próxima. Se Deus quiser. Oportunidade com notícias melhores. Né? Assim esperamos. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde para você.